O nosso assunto agora é saúde. A campanha de vacinação contra a gripe em Goiás começou na semana passada e o balanço parcial já mostra que a procura pela vacina está baixa. As vacinas da rede pública são disponibilizadas apenas para os grupos prioritários, que vão ser imunizados por etapas. Nesse primeiro momento, os dados da Secretaria de Saúde do Estado mostram que apenas 10% das grávidas aqui em Goiás se vacinaram. E o objetivo da campanha é vacinar pelo menos, olha só, 1.800.000 pessoas que fazem parte aí do grupo de risco. Quem veio falar sobre a importância dessa vacinação aqui pra gente é a coordenadora de ações em imunizações, a Joyce Kellen Dornelles. Só que antes da gente começar o bate-papo, eu quero reafirmar com você aí o nosso WhatsApp. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente. Anote aí, é o 99631-1006. Participe, porque a sua participação pra gente é muito importante. Boa tarde, Joyce. Bem-vinda. Boa tarde. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada, Bom, vamos lá. boa tarde. Em que consistem esses grupos prioritários? Por que eles são escolhidos para a campanha? Essas pessoas são mais vulneráveis a ficarem doentes? Sim, a finalidade do Ministério é exatamente trabalhar os grupos que têm maior risco de adoecer, o maior risco de internar pela influenza, pela doença. Então, o Ministério elegeu esses grupos que são os grupos mais vulneráveis, como você bem disse. Então, são as gestantes, as crianças de 6 meses a 5 anos, também tem os trabalhadores de saúde que estão ali naquele momento, que atende aquelas pessoas que têm a doença, os idosos também, né? Então, assim, são vários grupos que foram elegidos pelo Ministério da Saúde justamente para que realmente esse grupo esteja protegido e, de certa forma, a partir do momento que você está imunizado, você também protege o outro, porque você deixa de transmitir. Joyce, qual grupo, então, que já está sendo vacinado nesse momento? Então, nesse momento agora, a gente está trabalhando no grupo primeiro, que seria crianças, né? Então, até no final dessa semana, a gente trabalha as crianças de 6 meses a 5 anos, as gestantes também, e também as puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz até 45 dias. Então, nesse momento, a gente até conclama essas pessoas para irem vacinar. Abaixo de 6 meses, então, não vacina? Não, abaixo de 6 meses não. Por quê? A gestante vacinando, a gestante consegue passar anticorpos, né? Proteção para o bebê. Então, a partir de 6 meses, aí sim o Ministério contempla essas crianças. E essa vacina protege contra quais vírus? Sim, são 3 vírus. A vacina é trivalente, então, assim, são o H1N1, que é o mais temido, que as pessoas mais conhecem, o H3N2 e a influenza B. Então, são 3 vírus que circulam, que estão circulando, que são bem graves, que causam óbito, né? Então, as pessoas podem morrer por esses vírus. E está aí a vacinação, que é gratuita, está em mais de 900 postos, né, distribuído em todo o estado. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, os responsáveis, os pais levem essas crianças para vacinar. Por que é importante vacinar todos os anos? Justamente porque esses vírus, eles sofrem mutações. Então, assim, à medida que faz a avaliação... O do ano passado já não é o mesmo desse ano. Já não é o mesmo desse ano. Então, assim, por isso que é feita essa vacina anualmente, é oferecida anualmente, justamente porque não é o mesmo vírus. Pode acontecer de ser, e um deles ser o mesmo, mas esse ano, por exemplo, 2 mudaram. Joyce, quem não pode vacinar? Existe alguma contraindicação, algum portador de alguma doença, algum grupo específico? Existem as precauções, o que a gente chama de precauções. Por exemplo, aquela pessoa que está em vigência, por exemplo, de um processo infeccioso, que está tendo febre no momento, né? Aquela pessoa também que teve alguma reação adversa grave, por exemplo, que a gente chama de hipersensibilidade, ou então aquelas pessoas que tiveram alergia grave, né? Fechou a garganta, por algum componente que estava na vacina. Ela não vacina. Então, essas pessoas precisam de uma avaliação médica. Uma avaliação médica para saber se elas podem vacinar ou não. Agora, quem vacinou também não está livre de pegar a gripe, por exemplo. Não. Então, tem que continuar tomando alguns cuidados. Exatamente. Tem as medidas preventivas, porque não existe somente esses vírus. Existem outros vírus também que circulam, que também causam a gripe. Então, é importante as pessoas terem essas medidas que a gente chama de medidas de etiqueta, né?
que você, ao tossir, use o lenço descartável, espirrar também, que faça proteção com o braço, se não tiver a possibilidade de utilizar não vamos ali no no momento. Do coleguinha. É na cara do Exatamente. amiguinho, né, querido? Aí também é falta de educação, é um mínimo também, o que acontece, e acontece muito que a gente Ou vê. então você espirra, pega a mãozinha lá, Não adianta, ô querido, tudo bem, não cumprimento. Exatamente. Temos Então, assim, ter cuidadinhos. esses Higienizar cuidados. as mãos. Higienizar as mãos. Ter uma boa alimentação, uma boa hidratação, porque a partir do momento que você está com o sistema imunológico apto, qualquer tipo de vírus você consegue combater esse vírus com o seu sistema imunológico. E além, a mais eficaz ainda é prevenir com a vacina, que a vacina está disponível para esses grupos prioritários que têm maior risco de adoecer. Então, por isso que é muito importante. Ano passado, muitas pessoas ficaram sem se vacinar, a expectativa para esse ano é maior? O ano passado a gente teve uma cobertura a alcance, né? O Ministério da Saúde ele estipula 90% desse grupo de 1.800.000. O ano passado a gente ultrapassou os 100%. Mas a gente teve os casos, né? Muitos casos. É isso que eu queria falar com você. Olha muitos só. óbitos. Ano passado foram registrados 130 casos de H1N1 e 21 mortes confirmadas. Isso que coisa então, de gente assim, vacinada. a gente pode considerar que isso é um alto índice. Não? Com certeza, exatamente. Então, assim, a gente teve uma situação complexa no ano passado e houve a procura muito grande. De certa forma, no começo até desordenada, onde a gente precisou tranquilizar as pessoas para ir procurar a sala de vacina. Só que isso tem que ser muito bem lembrado pelas pessoas que, se você não protege, de toda forma você pode ter essa doença. Então, esse ano, a procura ainda está baixa, as pessoas precisam procurar as unidades de saúde para vacinar, porque se você não vacinar, os grupos que estão elegíveis, se não vacinar, pode ter a doença. E não tem tratamento para a gripe, na verdade, né? A gente cuida só do sintoma, não é assim, vou tomar um remédio de sarar a gripe, não tem isso, né? Sim, a gente tem o que a gente chama de fosfato de oseltamivir, quando a pessoa tem, né, o H1N1, né, tem a influenza, que faz esse tratamento, que tem esse tratamento, mas de qualquer forma, quando você tem uma gripe mais leve, você realmente trata só os sintomas. Então, assim, você não tem... E quais são os sintomas do Então, H1N1? a febre, melhor assim, a influenza, ela começa com uma febre súbita, né, as dores no corpo, que a gente chama de mialgia, uma dor de garganta. Então, assim, são sintomas gripais mesmo, né? Então, começa por esses sintomas. A gente também tem o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Então, são esses sintomas mais associados à falta de ar, que é quando a pessoa realmente precisa hospitalizar. E geralmente, então precisa ficar muito atento. Depois que a pessoa entrou em contato com o vírus, é que ela vai começar a ter sintomas. Então, assim, tem o período de incubação, então a gente tem aí, né, mais de uma semana, então começa. Então, nesse período também ela já está transmitindo. Então, assim, transmitindo, mas a pessoa também, ela de certa forma, ela sente uma indisposição, né? Ela vai percebendo que a gripe está começando. Joyce, quem perder as datas, tem jeito de vacinar posteriormente? Sim, tem sim. Então a gente até alerta sobre isso. Mas não é para deixar de vacinar? Não é para deixar. Então nesse primeiro momento, então assim, foi estratégia da Secretaria Estadual de Saúde em estratificar os grupos para organizar as filas. Então nesse primeiro momento, a gente começa com as crianças de 6 meses a 5 anos, a gestante e também as puérperas. No segundo momento, que vai ser do dia 22 ao dia 26, são os trabalhadores de saúde. E assim, nas semanas seguintes, a gente entra com os idosos, com os professores, aqueles doentes crônicos. Mas se você não teve a oportunidade de ir nessa primeira semana, de levar a sua criança nessa primeira semana, ou a gestante ir até a sala de vacinação, você pode ir em qualquer momento durante o que a gente contempla, esses grupos. Então, mesmo que tenha perdido, não deixe de vacinar. É preciso vacinar. Obrigado, Joyce. Recado, Joyce Kellen Dornelles, muito obrigada, que ela é coordenadora de ações em imunizações. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela dica e pela orientação aqui. Gente, não vamos perder o prazo da vacinação, né? Ainda mais que não tem que pagar. Exatamente. Então vamos lá. Boa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E olha só, no próximo